Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no Moema Talks, o podcast do nosso grupo Nexus, que é um grupo de empresários onde a gente se ajuda, a gente conversa, trabalha juntos e propõe ideias incríveis um com o outro. Hoje nós estamos aqui para tratar um assunto que para todos nós empreendedores não é uma coisa muito diferente, acontece com todos nós, que é a questão dos prejuízos que os clientes tomam quando eles resolvem tomar uma decisão que, ao nosso ver, seriam diferentes. E hoje nós estamos aqui novamente com o nosso mestre Laroca, especialista na parte de construção. Estamos aqui também com o Monaro, que vai falar um pouquinho sobre o canal novo que ele tem. Estamos aqui com o Douglas, que cuida da parte automotiva. E vamos lá, pessoal, vamos se apresentar. Laroca, fala um pouquinho de você. Então, bom dia a todos. Sou Luiz Antônio Laroca de Paiva, sou engenheiro civil formado há 50 e cacetada de anos e tenho uma empresa de engenharia e a gente então ajuda aí as pessoas que querem construir, que querem reformar ou que precisam de alguma coisa na área de construção civil. Fala aí, Monaro. Bom dia, pessoal. Eu sou Alexandre Munaro, especialista em construção sustentável. Além de atuar há vários anos com energia fotovoltaica, né, energia solar, temos uma parceria com a Maquinasa, que é um fabricante especializado em construção em steel frame. Fabricamos desde o perfil sobre medida para a sua obra e temos equipes especializadas na construção nessa metodologia industrializada. Muito bem, eu sou o Enéas, da Constante Climatização. Cuidamos da parte de instalação, manutenção e terceirização na parte de ar-condicionado, climatização e projetos. Douglas, diz aí. Joia, eu sou o Douglas, sou proprietário do Centro Automotivo Bosch Car Service Rodcar. Temos uma oficina automotiva. Desde 1975 eu estou no mercado e estamos aí para falar todos os seus problemas que você tem no seu veículo, enfim. E é isso, gente. Legal. Ou então nós vamos falar do o barato que sai caro. Né? Eu acho que o Douglas aqui deve ter história a dar com pau aí. Tem. Conta para nós alguma coisa que o cliente achou que seria mais barato e acabou tendo que chamar você para ir lá resolver um BO desse aí. Olha, tem vários problemas, né, cara? Um deles eu tenho um na minha mente aqui que aconteceu alguns anos atrás. O cliente, ele resolveu, eu vou dar um exemplo só, colocar uma peça de reposição bem mais inferior, uma bomba d'água no veículo, entendeu? E isso, inclusive, veio acarretar uma quebra do motor dele. Então, é complicadíssimo. E aí, ele fez o contato com a pessoa que vendeu essa peça, que foi diagnosticada, e simplesmente Já era, já sumiu. era, sumiu e não teve nenhum tipo de garantia, respaldo da empresa. Então, isso é bem complicado. E é difícil, né? Porque a pessoa chega pra gente com uma história dessa e a Exatamente. gente fala, poxa, o cara acabou de gastar uma grana Sim, considerável com aquilo, talvez mais barato do que seria o que você iria fazer, mas gastou. E aí exatamente. você tem que ir lá e cobrar de novo, e mais o prejuízo que ele tomou, mais a peça certa. Isso é muito complicado, né? É complicado. E E aí você condói um pouco, né? exatamente. A gente orienta o cliente, né? Não é que você tem que só procurar o mais caro, não, mas você tem que ver a qualidade do material, a empresa que está te entregando aquilo, se é uma empresa idônea, entendeu? Tem tudo isso. Essa questão de estrutura. E aí, Monaro, conta uma pra nós então. Vou contar a minha história mesmo, É com porque você mesmo que aconteceu. eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu acho que até o fato de eu ter entrado na indústria do steel frame é um pouco para resolver esse problema. Quando eu resolvi construir a minha casa, obviamente o orçamento é limitado, eu comecei a buscar as alternativas mais econômicas. E procurei fazer o que todo mundo faz, né? Construir em alvenaria. Todo mundo faz, né? É o mais barato. Procurei um arquiteto, o arquiteto me orientou a fazer um projeto. Tentamos fazer um projeto dentro do meu orçamento, até então. E quando começou a obra, né, foram só os problemas. Primeiro, problema de mão de obra, porque não tinha uma empresa por trás, tinha uma equipe.
de Várias empreiteiros pessoas, né? locais, né? Foi uma alternativa que eu encontrei para baratear. E o empreiteiro simplesmente abandonou a minha obra, né? Ele chegava de manhã, colocava os pedreiros começavam a levantar a parede torta, e eu lá acompanhando, porque eu acabei fazendo esse papel de empreiteiro, ou seja, tive que parar meu trabalho. Então, eu tive prejuízo, né? Deixei de trabalhar na área de energia solar para virar empreiteiro, para poder evitar retrabalho Para de entregar paredes sua própria obra. quebradas. Oi? Para entregar sua própria Para obra. entregar minha própria obra. Então, quando eu chegava lá, eu via a parede errada, tinha que quebrar a parede, fazer de novo. Então, era meu custo de material que estava indo para o lixo, No né? final das contas, Atraso, né, por conta de tudo isso. E o pior disso é o custo maior do que o planejado, porque eu achei que eu ia economizar. No fim, eu acabei gastando o dobro do planejado. E depois que eu terminei minha obra, foi muito desgastante, eu até tinha prometido que nunca mais ia construir, né? Eu conheci o steel frame. E conhecendo a metodologia, por ser uma metodologia industrializada, onde tudo é planejado, o certinho. planejamento é muito forte no início da obra. Então, com isso você consegue reduzir o tempo de construção, porque não tem, a decisão não está no pedreiro, está no projeto, né? E como equipe profissional de construção, eu evito esses problemas de ter que eu virar empreiteiro da obra, né? Então, Isso é um negócio que a gente. Eu ia falar, mas eu vou jogar pro Laroca essa aqui. Você tem muitos anos vendo isso. Você já deve ter visto isso diversas vezes. Isso é uma coisa cultural ou é um hábito nosso? Isso do brasileiro, assim, Então, de querer o barato. vou pegar o exemplo do Munaro aqui. Eu até no começo, quando ele começou a mexer com essa casa, eu dei algumas orientações com relação à contratação, né? Ah, Mas ele resolveu tocar. Isso aí acontece muito. As pessoas acham que, né? Não, vou fazer, eu mesmo toco, eu mesmo faço. E o que acontece? Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pegar alguém do ramo, da área, para que ele pegue desde o começo, né, da viabilidade de fazer aquilo ali naquele lugar, de ver as condições daquele terreno, para ver se aquela fundação que você tá pensando é razoável. Se você, se você tem a região, a mão de obra suficiente para aquilo, e o fundamental é você ter um projeto que vai desde a fundação até os acabamentos, você tem um projeto completo. Se você não tem esse projeto, se você não tem essa visão do todo, né, e não tem um orçamento feito em cima disso, o que vai acontecer? Você acha que está economizando e você vai gastar o dobro, como aconteceu com ele. Por quê? Porque, na verdade, ou você faz um estudo muito criterioso de fundação, ou você vai gastar uma fortuna para fazer alguma coisa que, na verdade, não é necessária para fazer aquela construção. Se você não tem um estudo de estrutura, não tem uma estrutura feita por alguém que é do ramo, né, ou alguém que vá avaliar aquilo com critério e vai questionar algumas coisas, você vai gastar o dobro do que você imagina. E acabamentos, então, se você não tomar cuidado, você estoura o seu orçamento. O que eu vejo assim é o seguinte, é a questão estrutural. Quando você tem uma empresa que tem estrutura para suportar as anuâncias, os problemas, que nem, por exemplo, um caso que aconteceu agora. A gente foi instalar uma máquina de ar-condicionado e a máquina apresentou um problema. Só que a gente tem uma parceria com a HCA. Então, o custo da máquina pela HCA acaba sendo um pouco mais caro do que uma máquina que você for comprar em qualquer mercado, certo? Por outro lado, deu um problema. O que a HCA fez? Mandou um equipamento novo para poder fazer a troca do equipamento. A gente tem estrutura para suportar essa desinstalação e instalação. Porque se você não tem uma empresa que tem estrutura, que é o seu caso de estrutura de uma oficina, Exato. que consegue suportar essas coisas, o cara some. Aí você não encontra mais o técnico, não encontra mais o problema e a pessoa, você que acabou de comprar o serviço, fica com o serviço dobrado, fica com o problema dobrado. Então precisa ter estrutura. E as pessoas não olham isso.
Entendeu? Elas olham o valor, o preço, né? É mais barato? Puta, cara, esse cara vai ficar aqui, vai ficar olhando. Ah, mas faço. Não faz. Não faz. Troca, consegue trocar uma correia dentada? A correia dentada não é uma coisa que dá para trocar fácil, né? Não, Mas tem coisa que a pessoa acha que consegue fazer, não consegue. claro, claro. Tem situação que o cliente, eu vou fazer o freio do meu carro, eu mesmo faço. YouTube me ajuda. Exatamente, entendeu? E aí, o cara acaba... Ele não vê a situação de segurança, que é o que eu bato muito em cima. Segurança da família, segurança dele. Tem tudo isso, cara. Isso é cultural nosso, né? Nossa, cara. Querer o mais barato. É, O exatamente. sujeito começa a fazer. A gente tem muitos exemplos aí de pessoas que vão, vou fazer um predinho para vender, né? Para alugar ou para vender. E ele acha que sabe fazer fundação, acha que sabe fazer estrutura. E quantos desses prédios, quantas dessas construções acabam caindo, né? Trincando. Trincando, a pessoa tem que abandonar o prédio. Então, é esse tipo eu vou dar um exemplo agora. Uma colega nossa lá do Nexus de Diadema, ela comprou uma casa. Ela e o marido compraram uma casa. E quando eles foram avaliar e tal, a casa estava afundando, tinha uma série de problemas e tal. E ela me chamou para ir lá olhar, né? A gente foi lá olhar, fizemos toda uma avaliação e fizemos um orçamento mais ou menos em cima daquilo que tinha. Ela percebeu que o que ela pagou na casa, ela ia ter que pagar o dobro do que ela pagou na casa para consertar a casa. Provavelmente ela ia gastar, ela pagou 120 e ia gastar mais outro tanto para consertar o que a casa tinha. Tanto que resolveu vender a casa em vez de... Se ela tivesse pego um profissional, não precisaria ser eu, qualquer um dessa área, para avaliar a casa antes dela comprar, ela não tinha feito aquilo. Agora, deixa eu inverter o papo. Nós estamos falando do cliente que toma atitude errada, certo? Na hora de contratar um serviço. E os nossos erros? Quando a gente toma atitude errada, ou na execução, ou até mesmo no nosso planejamento estratégico de trabalho. Como é que a gente cai na mesma situação de impressão por exemplo, uma época eu contratei uma empresa para poder me ajudar na parte de contratação, de expandir mais trabalho. Eu lembro que eu gastei. Pessoal. O que acontece? A empresa ela fornecia listas de empresas para mim poder ligar, fazer ligação fria, certo? Para poder prospectar, fazer prospecção. Eu lembro que eu gastei, eu acho que uns 10 mil reais com isso. Não tive retorno nenhum. Nenhum. Então, a gente foi um erro estratégico, Claro. certo? E tomamos um prejuízo. Vocês enxergam que a gente, às vezes, comete esse erro com uma questão de ferramenta, de alguma coisa que a gente precisa fazer, ou a gente acaba se antecipando a esse problema e a gente já começa a comprar coisas melhores? Por exemplo, ferramentas melhores, estratégias melhores, funcionários melhores, e aí o nosso custo acaba subindo um pouco mais por conta disso. Hoje eu mesmo, falando da minha pessoa, eu tive esse problema também, lá atrás. Uhum. Tive. Com questão de ferramental, de justamente falar, vou na ferramenta mais barata. Ou até num funcionário também, sem muita Experiência, eu vou Não, ensinando ele. Não, cara, não. Assim, claro, a gente tem que ter o feeling ali, né? Mas ferramental hoje, eu procuro comprar o melhor. Eu procuro analisar e eu compro sempre o melhor. Porque ele tem que me entregar. E na hora que eu precisar, eu vou cobrar. E eu não vou cobrar só o meu fornecedor, eu vou cobrar o meu colaborador também. Porque se ele falar, mas eu não estou conseguindo. Por que você não está conseguindo? Você tem uma ferramenta boa, top. Qual o problema? Eu tenho uma ferramenta boa. Eu estou te dando produtos de primeiríssimas qualidades. Por que você não vai me entregar? Agora está na tua mão, meu amigo. Aí você joga e você espera o cara. Se ele não te entregar... Aí você sabe que tem uma Você questão sabe de conhecimento técnico, né? Exatamente. Aí você tem que substituir, modo de dizer. Né? Essa questão de funcionário é um negócio complicado. Eu gosto de contratar, eu gosto de ter funcionário, eu acho muito bom ter, mas a gente acaba aprendendo, né, algumas coisas com isso, né? Mas
E vocês, o que vocês têm de falar de tecnologia, software, às vezes ferramenta, coisas que vocês usam que antigamente vocês achavam que era caro e hoje vocês percebem que faz toda a diferença? Por exemplo, o Aroca falou ali da fundação, né? Hum. E aí todo mundo está muito acostumado a fazer sempre o mesmo, né? Fura 2 metros, põe uma sapata. E aí eu volto a esse exemplo, né? Quando eu fiz a sondagem de solo, como o Laroca comentou, procurei fazer tudo dentro dos scripts, né? Né? Aí fizemos uma sondagem de solo, percebemos que precisava fazer uma fundação muito mais espessa, porque era litoral, o solo não era tão rígido. Então foi necessário fazer 35 estacas de 15 metros de profundidade. Resumo da história, entendeu? Eu gastei 150 mil reais só na fundação da minha casa. E lembra que eu estava achando que eu ia fazer o mais barato, né? Se eu tivesse feito em steel frame, eu poderia ter feito um radier, porque a obra em steel frame é 80% mais leve, e teria economizado um terço desse valor. Eu teria economizado 100 mil reais só na fundação. Então, Mas aí tem uma coisa também, viu, Leonardo? Nessa região praiana, né? Ele falou em Sapata. Você sabe que dependendo mesmo em terreno, quase que um pântano, se você fizer uma sapata adequada, ela para em cima, você põe uma casa em cima e fica, não tem problema. Não Porque afunda. a pressão que você vai ter no solo é muito pequena. Então, por exemplo, ele gastou aí cento e cacetada de dinheiro para fazer estaca, provavelmente não tinha necessidade. Eu lembro uma vez de uma agência do desculpa até te banco. interromper, até teria, Laroca, porque a minha casa é um sobrado com 3 pavimentos. Se fosse terra, assim, né? Mas como o peso da casa Não, mas estrutural era você muito quer ver, nós grande, fizemos um prédio ali na Jabaquara, em cima de uma sapata. A sapata era grande, porque o prédio era Aham. grande. Mas você faz um prédio em cima de uma sapata. E não precisa de tanta fundação. Não precisa. Quer dizer, a fundação está naquilo, mas não de profundidade de estaca. Exato. Então, essa agência que a gente ia fazer lá no Mato Grosso, a especificação que veio foi estaca franca. Estaca franca é um negócio, uma estaca enorme que você grava com grandes guindastes e tal. E eu perguntei para o cara, mas por que você está fazendo a estaca franca? Né? Perguntei para o calculista. Ele falou assim, não, porque eu não sei como é que é o terreno lá e tal. Eu falei, mas vamos perguntar, né? Liga para alguém lá naquela região, pergunta como é que é o terreno e... Então mudou de estaca franca para sapata. E desde cento e pouco foi 10 mil. Então essa variação crítica das coisas, né, que alguém que tem experiência pode fazer, é que você consegue reduzir preços. Estudar o terreno, né? Estudar o terreno e ver o que você realmente precisa fazer Projeto mesmo. para deixar aquela construção o mais barata possível. O planejamento é o grande segredo, né? Você planejar tudo antes da execução, cada obra é uma obra, né? Eu ia falar uma parte aqui, mas antes disso, eu ia te perguntar uma coisa, Monara. Você estava falando há pouco tempo com a gente aí sobre a questão de sustentabilidade. A gente tem essa questão de reciclado, de olhar para o meio ambiente e tudo mais. Isso você está começando a entrar isso na cabeça do brasileiro. Só que quando a gente ouve falar disso, a gente já pensa em custo. Porque na nossa cabeça tudo é caro. É caro isso? Isso é bem colocado. Olha, na obra em alvenaria, você utiliza muita madeira para fazer as formas dos pilares, das vigas. Mais uma vez, eu tenho tudo planejado na minha obra, né? Tudo na planilha. Eu gastei 50 mil reais só em madeira. Eu comprei as madeiras para fazer as formas. Isso da casa que você tinha feito, né? Isso. E depois, tudo isso virou entulho. Ou seja, eu tive que pagar para jogar fora. levar Pra tirar. em caçambas. Fora, então, eu estou falando da madeira, mas não sei se você sabe, 60% dos resíduos gerados no Brasil, resíduos sólidos gerados no Brasil, não é plástico, não é vidro, não é metal. É proveniente da construção civil. Porque a nossa metodologia construtiva ela gera muito resíduo. Pode ver que toda obra que você passa aí tem uma caçamba na frente. E tudo isso está indo para o aterro sanitário. Então, além do desperdício de material, né, você
eu estou falando de madeira, que virou lixo, tem resto de cimento, de pedra, de revestimento. E o mais importante de tudo isso é que a obra em steel frame, ela gera 90% menos resíduo. Não, mas E você, o pouco que gera ainda é reciclável. não, você estava falando da casa sustentável, né? Do seu novo canal, né? Que você estava tendo, né? Isso. E isso também está dentro dessa parte de Tá. sustentabilidade, né? Exatamente. O que a gente procura abordar lá desde a construção sustentável em steel frame e todas as alternativas sustentáveis, como energia solar, entre outros. Eu tinha falado no podcast passado que acontece a mesma coisa, a história, voltando à história do barato sai caro, né? Esses dias nós perdemos um contrato, um cliente mandou um distrato para nós, né? De um contrato de um prédio que a gente tem. E aí eu liguei para lá e falei, mas o que aconteceu? Por que vocês romperam? Tá tudo bem, nós fazemos visita mensalmente, tal. Não, não, o corporativo, a empresa tal, mandou romper o contrato. Nossa, mas do nada, assim, sem nada? Mandaram romper, tá bom. Ah, beleza, né? Romper, tudo certo. Aí fizemos um período de mês que saiu. Passou 2 meses, o cara me chama lá, falou, eu tô com um problema aqui e tal, a empresa que entrou, o cara não consegue fazer o serviço, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, se quiser que a gente volta, sem problema nenhum. Ou seja, uma tentativa de redução de custo acaba contratando uma pessoa fica mais caro. sem capacidade técnica. E aí gera um problema. Porque a pessoa. O cara. Cara, é caro uma mão de obra boa, é o que você acabou de falar. Exatamente. Para executar um serviço com qualidade, você tem que pagar caro. Porque o funcionário custa caro. E o custo do funcionário é alto no Brasil. E aí você precisa disso aí. Deixa eu só comentar uma coisa que o Brunaro está dizendo sobre sustentabilidade. Cada dia está ficando mais difícil você contratar gente. Né? Essa geração mais nova não quer trabalhar. A geração Eles Z. não querem. Então antigamente você tinha o mestre, você tinha o carpinteiro, você tinha o pedreiro, e o filho dele não quer ser mestre, não quer ser carpinteiro, não quer ser pedreiro. Hoje está muito ligado nessa rede social e aquela coisa toda. Então você não consegue hoje mão de obra para fazer aquela construção, aquele sistema antigo de. Então esse processo hoje do steel frame ou de alguma outra coisa que você pré-fabrica e depois instala, Ou que você um vai caminho. consertar aqui. É um caminho. É um caminho que você vai ter. Por isso que eles falam em sustentável. Né? Você planeja uma obra desse tipo, você já prevê a utilização desse tipo de material. Ele deixa de ser um pedreiro e vira um montador. O caso do steel frame. Exatamente. E no caso da mecânica, deixa de ser um mecânico para ser um mecânico. Trocador de peça, ou tem um trocador de peça, ou mecânico. É um mecânico que sabe o que está fazendo. A gente está indo para um encerramento aqui da nossa conversa, que nem fala que é um podcast, isso aqui é um bate-papo, né? Estamos para o encerramento da nossa conversa aqui, e aí a gente vai dar as conversas finais aqui. Então, Douglas, passa uma mensagem para o nosso público acerca disso e fala um pouquinho para a gente encerrar, fala suas últimas palavras. Bom, minha mensagem, gente, não economizem com material de pouca procedência e não economizem em procurar uma empresa que seja sustentável, que seja forte no mercado, que tenha estrutura, entendeu? Não economizem nisso, porque depois a conta vem cara. É isso. A segurança é fundamental. Exatamente. Principalmente segurança. Não brinquem com segurança. Esse é o lema que eu passo para vocês aí. Sua palavra. Bom, para fechar o nosso encontro aqui, queria dizer que quando você for fazer alguma coisa, seja em qualquer área você planeja, chama alguém da área que possa te ajudar, né? É mais barato você contratar alguém para te ajudar nessa fase inicial de planejamento, de definição das coisas, do que você sair fazendo da sua cabeça. Não tenha dúvida. Só para ter uma ideia, você gasta, numa construção, você gasta 15% entre planejamento, projeto e suprimentos, e você gasta 85%
dessa construção, desse valor e na obra. Então, se você não tomar cuidado nesses 15%, você vai torrar dinheiro dos 85%. Vai acabar Então, virando o dobro. é tomar cuidado, chamar alguém que é do ramo para poder cuidar das suas coisas. Eu quero alertar principalmente você que está pensando em construir um comércio, uma loja, uma fábrica, um imóvel comercial. Às vezes a pessoa está tão focada em reduzir o custo e ela esquece do tempo, que para ela é a variável mais importante. Porque um negócio que levaria a loja 6 meses para construir acaba virando 12. E aí você está perdendo 12 meses de receita. Sendo que, por exemplo, no steel frame, essa mesma obra de 12 meses, você faria em 4, né, Laura? Que você viu lá naquele creme. Então, quanto vale para esse empresário ter 8 meses a mais de receita? Então, esse tem algo que eu quero alertar, principalmente você que quer construir. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: olhem a empresa que vocês estão contratando. Dá uma conversada, verifica se os funcionários são registrados, se, para a questão de obra, se tem seguro de obra, se tem seguro dos funcionários, se tem uma estrutura, se a empresa tem, porque é muito fácil você comparar preço, que nem eu uso o meu exemplo porque acontece comigo com uma frequência muito grande, né? Eu tenho uma empresa, tenho funcionários, tem seguro, tem tudo aquilo lá. Aí o cara vai instalar, vai cobrar um preço para mim para instalar a máquina, o meu preço é um X. Só que quando ele pega um instalador, que ele usa o filho para poder ajudar ele a fazer a instalação daquela máquina, ou um funcionário, o preço vai lá embaixo. Quando você faz esse tipo de comparação, é uma comparação injusta. Você vai chegar lá na oficina do Douglas, você vê aquela estrutura que tem ali, aquele monte de coisa que tem ali, Amém. aquele monte de equipamento. E aí você chega no cara da esquina e vai fazer o orçamento com ele, você vai ver que vai ter diferença de preço. Só que tem um detalhe. O Douglas você pode cobrar a garantia do Douglas. Será que o outro cara você consegue cobrar essa garantia? De mim você pode cobrar essa garantia. Será que daquela pessoa você consegue cobrar? Deles você pode cobrar. Então, cuidado com isso. O recado é, o barato sai caro. Exatamente. Pessoal, Isso aí. foi um prazer ter essa conversa com vocês. Muito obrigado. Espero que essas informações sejam relevantes para vocês. E mais uma vez, o Moema Talks, o grupo Nexus, oferece para vocês um conteúdo relevante de sucesso. Muito obrigado. Muito Obrigado, bem. pessoal. Obrigado, Bom dia. obrigado, Lu.